o que que acontece? Algumas mulheres, vamos entrar aí, voltando um pouquinho nas mulheres, para depois a gente falar dos homens. Algumas mulheres sentem dor na hora da relação, mas não procuram um médico. Isso por quê? Porque não tiveram informação na adolescência, porque começaram a ter uma relação sexual muito cedo e depois acham que é um problema, uma delas. Por que acontece isso? Se isso é uma doença, como é que é? Bom, a dor na relação sexual, né? Tem um nome certo? Tem um nome certo. Mas tem várias origens e tem várias formas de dor na relação sexual. Tem desde a dor, que é uma dor que incomoda e a pessoa consegue ter uma relação sexual, até uma dor que impede totalmente a mulher de ter a relação sexual. Eu penso que muitas vezes a mulher demora a procurar, não é tanto pelos fatores educacionais. Talvez é porque ela pensa que aquilo é uma coisa passageira, que daí a pouco vai melhorar, que não vai ser assim sempre. E na medida que aquilo vai aumentando, que ela sente que não vai melhorando, então ela passa a buscar ajuda. E aí pode até criar problemas dentro do próprio relacionamento? Sim, dentro com o marido e tudo? Acontece isso também, não acontece, Dr. Ramon? Existe um ciclo da dor na relação sexual que é assim. Primeiro, a pessoa sente dor. Ao sentir dor, ela começa a prestar atenção na relação sexual, se torna uma observadora da relação sexual. Porque se está doendo, participante só. Não é mais um ato espontâneo, que se dói, eu vou ficar prestando atenção se vai doer ou se não vai doer. No momento que eu começo a prestar atenção na dor, eu começo a ter menos excitação sexual. Fico menos excitado porque uma parte da minha atenção está para a dor. Bom, isso então atrapalha a minha performance sexual. Bom, na próxima relação sexual que eu tiver, eu já vou pensar, será que eu vou sentir dor de novo? O fato de eu pensar que vou sentir dor já está influenciando nesse ato sexual. Então vai repetindo um ciclo vicioso. Eu sinto dor, ao sentir dor, isso atrapalha eu ter um ato sexual espontâneo, aí eu não tenho um ato sexual espontâneo, por isso eu sinto mais dor ainda, aí vai se tornando um ciclo vicioso. Até chegar num ponto, ter relações. Até chegar num ponto que não vai querer ter mais. E você não quer mais ter relação, que o desejo sexual vai ficando cada vez pior. Mas isso é bom explicar que isso é uma doença que tem cura, não tem? Que tem cura, isso é uma disfunção que tem cura. Embora algumas dessas disfunções de dor sejam difíceis de serem tratadas. Existem mulheres, há muitos casos de dor na relação sexual, são casos que ficam pulando de muitos ginecologistas de um para o outro, e que são casos assim, de pacientes que muitas vezes a gente, elas deixam o nosso consultório porque a gente não consegue resolver os problemas delas. Muitas vezes essas dores ginecológicas, elas são dores de muito difícil cura. Mas aí teria que ter uma parcela delas. Teria que ter um tratamento multidisciplinar? Sim, isso que eu estou pensando aqui. É uma dor que tem um enfoque não só físico, né? A gente pensa aí que a questão da sexualidade, ela tem pilares, que você pode dizer assim, né? Desde a questão cultural, psicológica, social, né? E também corporal. A fisioterapia, ela tem uma resposta muito relevante, principalmente no tratamento dessas dores que chamam de disparonias, né? Nós utilizamos, às vezes, de alguns recursos, entre eles a eletroestimulação, que ela age diretamente nos receptores vaginais, levando a um relaxamento e uma diminuição dessa dor. Então, a fisioterapia tem mostrado uma relevância, existem estudos já comprovando a eficácia desse tratamento para as disparonias, que, consequentemente, uma dor vaginal, ela pode também acarretar no que é chamado de vaginismo, né? Então, a mulher, ela tem contrações involuntárias, e essas contrações involuntárias são responsáveis, muitas vezes, por levar uma hipertonia dessa musculatura. Eu gostaria até de dizer, Ramon e outros colegas aqui, né, que eu fico um pouco incomodada quando a gente trata a sexualidade muito focada só em assoalho pélvico, em genitália, em vagina, em pênis, né, porque a sexualidade, ela é muito mais do que isso, ela é muito mais complexa do que isso. E hoje em dia existe uma procura muito grande, né, das pessoas
em buscar produtos que vão melhorar o desempenho sexual. E aí vão desde, eu gostaria de fazer treinamento para musculatura do assoalho pélvico. Aí eu penso, será que todas as pessoas, elas realmente precisam de fazer treinamento para a musculatura do assoalho pélvico? E aquelas mulheres que têm uma musculatura com uma hipertonia, uma musculatura mais trabalhada, essa mulher, quando ela faz a prática do treinamento, ela pode gerar isso aí, que é a dor. Eu gostaria de dar uma opinião sobre isso, porque vaginismo é um tema que eu tenho uma experiência muito grande. Eu já fiz muitas publicações sobre esse tema, então eu atendo. Em 2005... Antes do senhor explicar, eu queria que o senhor explicasse direitinho para o telespectador o que é. Em 2005, eu atendi 140 mulheres com vaginismo. E eu publiquei um trabalho sobre isso. Mas o vaginismo é um tipo de problema em que a mulher não consegue ter a relação sexual de forma alguma.